Olá! Em muitos momentos da história, a religião já não convencia mais, a religião já não conseguia atingir o coração do homem. Então, a literatura entrou em jogo. A gente vê livros como Crônicas de Nárnia ou Senhor dos Anéis, de grandes autores que possuem muita coisa de religião e muita coisa sobre Deus nessas obras. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Existe uma maneira de colocar no coração de cada um de nós, a partir da literatura, informações importantes sobre coisas religiosas, sobre coisas que nós não temos muito bem o controle e nem sabemos como atingi-las. E é por isso que, a partir da leitura de vários textos do Joaquim Andrade, um professor querido meu de Curitiba, que fala sobre geografia das religiões, e também nesse livro, Reencarnação, uma interrogação, do Frei Boaventura, que eu resolvi criar um conto falando sobre esses temas. Falando sobre temas ligados à religião e temas ligados à vida pós-morte. Então essa é a análise que eu quero fazer com vocês a partir desse conto lindo, chamado Os Meninos, do Deserto e do Vale. Eu mostro essas duas grandes diferenças das religiões do deserto, cristianismo, judaísmo e islamismo, e as religiões todas do Vale, hinduísmo, sikhismo, budismo, espiritismo. A partir dessa leitura que o Bruno vai fazer para vocês, espero que a mensagem chegue no coração de cada um. E a gente nos pergunta, reencarnação ou ressurreição? Eu digo, uma questão de fé. Era segunda-feira, de manhã bem cedinho, início do ano. João e Pedro, que dividiam a mesma sala desde os primeiros anos da escola, haviam combinado de chegar mais cedo para o primeiro dia de aula e conversarem sobre as férias de fim de ano e tudo mais relacionado a isso. João havia passado as férias com os seus avós no interior, porque seus pais não conseguiram férias do trabalho naquela época. E isso facilitaria muito o dia a dia com a rotina, além de deixar o garoto em completo êxtase. Tamanha liberdade que ele teria. Coisa muito pouco vista em cidades maiores como a que ele morava. Ao contrário, Pedro, todo empolgado, contava ao amigo do passeio com a família no país de origem de seu pai, Israel. Escreveu ali a sofisticação da cidade que pousaram na Tel Aviv, um lugar situado na costa israelense do Mar Mediterrâneo, onde contrastam o antigo e o atual, onde se ouve todas as vozes, se vê todas as cores, sente-se todos os sabores, e ao mesmo tempo onde todos se percebem de alguma maneira, sem explicação, estrangeiros, numa cidade que conserva as três grandes religiões do deserto: judaísmo, cristianismo e islamismo. Falou para o amigo em detalhes sobre o passeio nas dunas, as comidas quentes e apimentadas, a água morna e salgadíssima do Mar Morto que banha todo Israel. Mencionou também as pessoas que conheceu, a cultura diferente em cada dobrar de esquina. Confidenciou em especial o medo, às vezes, dos bombardeios ao longe e, ao mesmo tempo, da saudade de estar em casa e em paz. Enquanto isso, os outros alunos entravam na sala. João e Pedro os cumprimentavam, mas logo retomavam a conversa, até que o sinal tocou e eles conferiram o calendário para saber qual disciplina teriam no primeiro horário, no primeiro dia da semana. Nesse momento, surge à porta a professora de literatura, a mesma do ano passado, mas com uma novidade: livros nos braços e acompanhada de um aluno novo que ela apresentou à sala. O seu nome era Paulo, parecia um pouco tímido, olhar triste, distante, estava de cabeça baixa. João observou que ele era o único sem aquela empolgação do início das aulas. Ficou sem entender como é que um menino poderia estar triste no primeiro dia de aula, o dia de estreia dos materiais novos, escolares, uniforme novo e numa escola nova. Talvez fosse a mudança. Mudar nunca é fácil, pensou. Mas logo se dispersou e voltou a prestar atenção na professora que estava falando sobre os livros que eles iriam trabalhar durante o ano, como seriam as próximas aulas, o que deveriam ler e como seria a avaliação ao final do bimestre. Após um par de horas e algumas aulas depois, toca o sinal do intervalo e as meninas começaram a falar com os meninos sobre o aluno novo, Paulo, contando que ele morava na cidade recentemente para viver na casa dos seus avós paternos, porque seus pais haviam sofrido um acidente de carro e a sua mãe veio a falecer.
Por essa razão, o pai resolveu então voltar à sua cidade natal buscando o apoio da família para cuidar do seu único filho. Trabalhava, viajava muito e ficava preocupado de deixar o menino sozinho. Todas as crianças ficaram tristes com a situação e não conseguiam imaginar uma tragédia assim nas suas vidas. Nenhum deles havia perdido alguém tão próximo e nem, obviamente, imaginavam perder ou viver sem a mãe. Acabou o intervalo, os alunos retornaram para a sala e o professor de filosofia, ao entrar, sabendo do aluno novo e da sua história, dá-lhe as boas-vindas e logo lança uma pergunta. Vejam bem, meninos, se o corpo é físico, ou seja, perecível e mortal, e a alma metafísica, ela é imperecível e imortal, qual é o destino daquilo que nos é imortal após a morte? Bom, diante da questão, o silêncio tomou conta da sala. Todos olharam para Paulo, ele continuou de cabeça baixa e o professor prosseguiu, induzindo aí os alunos à reflexão. Vocês sabem quando deixamos de ser apenas homens e passamos a nos tornar homens religiosos? Quando um de nossos ancestrais decidiu lutar com uma fera para guardar o corpo de algum parente que teria sido atacado. Quando um ancestral nosso resolveu enfrentar uma fera e colocar sua vida em risco para não deixar a esmo o corpo de alguém especial ser dilacerado e comido por um animal. E lutando, o resgatou, enterrou, fez alguma cerimônia fúnebre de despedida e posteriormente desenhou parte da sua história com ele nas paredes das cavernas. Ou então, talvez tenha guardado em grutas e anualmente, no desabrochar das flores, levava arranjos ornamentados no lugar onde o corpo havia sido guardado, pois acreditava que esse cuidado era importante para ligar quem estava vivo com aquele que já havia partido. Ali, naquele momento, nos tornamos homens religiosos. E para nós, hoje em dia, o quanto é importante nos ligarmos ou religarmos com algo ou alguém que é maior do que nós? O quão importante é sabermos que somos pequenos frente a algo ou alguém que é maior que tudo que existe. Não é daí que vem a religião, meninos, meninas? Ligar-se ou religar-se novamente a algo ou alguma coisa? E nós? Quando é que nós deixamos de ser como os nossos ancestrais, homens religiosos, para nos tornarmos céticos, agnósticos ou ateístas? Bom, depois de acompanhar o que foi dito pelo professor e tentando encontrar uma conexão entre os argumentos e a sua triste história, o menino Paulo cria coragem e diz: professor, segundo a minha avó, o corpo morre, mas a alma não, ela permanece. A minha avó é espírita e no espiritismo, quando morremos, se ainda precisamos evoluir, a nossa alma voltaria de novo nesse mundo aqui que a gente vive em outro corpo. E aí ele completou: ela, como viveu muito tempo na roça, me ensinou que mesmo que o fruto morra, ele tem uma semente e que, se bem cultivada essa semente, pode ser plantada em terra fértil por um bom agricultor e a partir daí nascer de novo. O que Paulo nos diz é o mesmo que ocorre com o ciclo da agricultura. O ciclo eterno, né? Da semente que vira fruto e novamente semente e novamente fruto. É só observarmos o que acontece com toda a paisagem da terra boa em que a gente vive. Pedro, pensando nessa mesma dinâmica da agricultura e da terra fértil, pede a palavra ao professor. Professor, faz todo sentido o que o Paulo diz. Quando olhamos a paisagem do deserto, por exemplo, a paisagem das religiões, e aí o professor acrescenta, as 3 religiões, né, monoteístas. Isso, as 3 religiões. Quando a gente vê essa paisagem e a grande dificuldade de se plantar nesses lugares, a gente percebe a falta de conexão com a terra. Professor, nesse lugar, as pessoas só podem acreditar que antes do nada a gente estava no coração de Deus e quando morremos, voltaremos para lá de alguma maneira. Não se tem vontade de voltar a um lugar que nunca te pertenceu e nem que precisa evoluir, porque a sua própria vida foi a evolução do seu espírito. Os alunos conversavam entre si
E o menino Paulo permanecia nesse momento com os olhos baixos, distantes e tristes. O professor retoma a palavra e diz: vejam, se alguém vive no deserto, lugar sem paisagem, lugar em que plantar algo é a certeza de uma ação inútil, onde não é seguro viver, onde se vive com medo, onde o povo é nômade, em busca de uma terra prometida e nunca terá direitos, onde se corre atrás da promessa, mas o que se encontra é a escravidão, onde se é estrangeiro em sua própria terra, se alguém vive num lugar assim, qual a visão desse povo sobre o que acontece após a morte? Provavelmente, depois que a gente morre, haverá um lugar melhor do que esse, né? Esse que a gente vive. Por isso, as religiões do deserto possuem uma visão unânime do caminho após a morte, né? A ressurreição, voltar para o coração de Yahvé, Abba ou Alá. O professor continua: tomemos agora o exemplo da terra fértil de Paulo. De outra forma, o homem que vive em uma região abençoada, num local com montanhas, florestas, um litoral, uma terra boa, onde tudo que se planta dá, qual seria a visão dele do pós-morte? Vocês acham, meninas, meninos, acham que ele gostaria de voltar nesse lugar mais tranquilo e feliz? E aí todos os alunos responderam: sim, 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 professor. E o professor concluiu: mesmo que esse homem tenha uma vida boa, ele não está isento de sentir dor, de sofrer perdas, de sentir-se infeliz, porque na verdade ele não pertence a esse mundo, mas está nele para evoluir. Como disse Pedro, antes de nascermos estávamos com Deus e quando morremos voltamos para Ele, seja qual nome dermos ou qual imagem temos dele. O professor diz: dessa maneira, meninos, meninas, o povo da terra fértil, do litoral e das montanhas, tais como os hinduístas, sikhistas, budistas e espíritas, conceberam o conceito e a crença na reencarnação, como um retorno ao mundo até que o espírito esteja evoluído ao ponto de permanecer em sua divindade. Nesse momento, todos os alunos ficaram em silêncio, ouvindo o professor. E naquela pausa, Paulo levanta a mão e pede a palavra. Professor, então, o senhor quer dizer que, independentemente de geografia, de paisagem, cultura ou religião, todos os povos acreditam em um lugar melhor após a morte, um lugar sem dor, sem sofrimento e que estarão em paz e felizes? E o professor diz: sim, sim, Paulo. E aí Paulo suspira, sorri timidamente, abaixa a cabeça novamente, a dor passa, fica a saudade da mãe e a esperança de um reencontro. O sinal toca.